Olá, turma, tudo bem? Professor Rodrigo, começando aqui no Já Passei Educação, para a gente discutir aqui o livro da professora Josette Jolibar, Formando Crianças Leitoras. É um livro de 1994, que traz aí uma discussão sobre uma pesquisa realizada na França, e aí vem para o Brasil, com um grupo de professores e professoras que estão inseridos dentro de uma escola de educação infantil e de primeiro ensino fundamental, hoje um dos anos iniciais, né? Por isso que a gente ainda utiliza aqui pré-escola e primeiro grau, que era o que era chamado na década de 90. Como eu já gosto muito de conversar com vocês a partir do título, né? Formando crianças leitoras. Então, o que a professora Julibert vai conversar conosco, né? De que criança ela está falando, de que prática que nós estamos discutindo, do que está acontecendo aí nessa inserção dessa criança. E ela vai buscar na psicolinguística, na sociolinguística, na pedagogia, na sociologia e na psicopedagogia cognitiva elementos para poder discutir e conceituar aí essa transformação da escola. E aí eu trouxe, né, alguns elementos. A professora Julibert, ela inicia o seu texto com um texto de Guilherme, Patrick, Fátima e os demais. Então é um texto de uma criança, resumidamente passando para vocês, é o texto do Guilherme, que ele relata o cotidiano na escola, de quando ele chega, de como ele entende os sons, de que ele não é tão bom aluno, mas ele sabe ler, mas os colegas não sabem, como que é essa relação com os outros colegas, e tem um colega que parece que a professora convocou e já vai repetir no final do ano. A relação dele com o pai em casa, que o pai, ao fazer as atividades junto com ele de lição de casa, tem a mesma fala que a professora: olha, não tenta adivinhar, pensa as palavras, pensa as letras. Então é um texto que abre a discussão sobre o que é ler, o que é leitura, e como que essas pessoas, esses atores estão inseridos. E aí a professora Julibert traz para nós que é lendo que nos tornamos leitor. É a leitura cotidiana, é a leitura incessantemente que vai fazendo com que essas crianças se tornem leitoras e vão se apropriando aí dos conhecimentos postos para a interpretação do que se está escrito, né? E aí a professora Julibert, ela, antes de discutirmos e trazermos o que essa professora pontua como essencial, o que é ser professor e o que é ser criança, qual é a concepção de criança. Então ela traz que o professor é esse facilitador dessa criança que é ativa. Mas esse professor facilita o quê? Ele facilita a leitura. Para quem? Para a criança, né? E como que esse professor facilita essa leitura? Por meio do ensino. O ensino da leitura, que traz como proporcionar situações de leitura, ajudar as crianças a interrogar o escrito, utilizar os instrumentos, os registros, e elucidar as suas próprias estratégias de leitura. Então, o professor, ele vai facilitar a leitura dessa criança por meio de estratégias de leitura, ou seja, de estratégias didáticas que façam com que essa criança possa aprender. E para a autora, ler é atribuir sentido, questionar a partir da vivência real, levantar hipóteses e verificar hipóteses. Então, nós lemos para ter sentido.
A nossa leitura é uma leitura que traz sentido para questionamentos da vida, para interpretação, para levantamento de hipóteses, verificação se de fato aquilo que eu li está correspondendo ao que eu estou escrevendo. E aí a professora Julibert nos traz que essa situação de aprendizagem da leitura, ela pode ser muito bem associada à construção de projetos didáticos. E o que ela chama de 3 tipos de projeto: projetos referentes à vida cotidiana, projetos empreendimentos e projetos de aprendizado. Projetos referentes à vida cotidiana é o que o professor tá ali com a criança todos os dias. Hora de entrada, horário de saída, o recreio, a escovação de dente ou não, né? As atividades de canto que tem, né? Pensando na educação infantil, que é o olhar do livro para discussão, ou os anos iniciais. O projeto empreendimento, eles são atividades que acontecem, um passeio que vai acontecer na escola, uma atividade de visita ao mercado do bairro, que não é uma atividade corriqueira que as crianças fazem todos os dias ou todas as semanas. Então passa a ser uma atividade, um projeto de empreender alguma coisa. E o projeto de aprendizado, que é quando o professor ou as próprias crianças sinalizam que estão com dificuldades em uma determinada situação, seja uma interpretação de texto. Será que as avaliações das minhas crianças estão me dizendo que elas estão com dificuldades de aprender a interpretar? Então, eu vou construir um projeto que faça com que as minhas crianças possam experimentar estratégias de leitura que vão conduzi-las ao entendimento, à interpretação de um texto. Então, eu estou trabalhando ali com elas o projeto aprendizado. E aí, a partir desse momento que as crianças estão construindo com a professora, em um modo colaborativo, junto com as outras crianças, elas estão empreendendo, elas estão escolhendo, implementando, regulando, discutindo, engajando, criticando, vivendo, responsabilizando, realizando, comentando e avaliando. Então, a todo momento, nessa construção, nessa interação com o professor, que é o facilitador das leituras, que é o facilitador de estratégias de leitura para as crianças, que elas vão ali sanando as suas dificuldades e vão construindo essa formação leitora ao longo do seu processo de escolarização. E aí, como situações de leitura, a autora nos traz que é para responder à necessidade de viver com os outros, para comunicação, descobrir informações, fazer, construir, brincar, projeto e empreendimento, alimentar e estimular o imaginário e documentar. Então, são situações em que as crianças elas vão vivenciar junto com o professor para que elas possam ter condições de realizar a leitura. Não só aquela leitura silabada, mas uma leitura dentro de um gênero textual. Porque quais são os tipos de textos que eu uso para documentar? Quais são os tipos de textos que eu uso para utilizar a imaginação, para alimentar o meu imaginário? Quais são os tipos de textos que eu uso para construir alguma coisa, para confeccionar, para montar um alimento, construir, fazer um bolo, fazer um suco, né? Então eu estou falando aqui dos gêneros textuais. Então eu preciso proporcionar a essas crianças as diferentes situações de leitura. Então, são as situações de leitura que vão conduzir as estratégias de leitura, que é nada mais é do que o fazer docente junto com a criança. E aí aqui eu tenho o triângulo didático, que é a criança, o professor facilitador e a leitura, né, o ler.
Então, como que o professor vai facilitar esse conhecimento para essa criança? E quando a Joliber fala em facilitar, não é só entregar a leitura de mão beijada, mas é proporcionar estratégias, que nós vimos lá anteriormente, estratégias, proporcionar situações, ajudar as crianças, utilizar instrumentos. Isso daqui são estratégias. Então, estou proporcionando essas estratégias para as crianças construir empreendimentos, habilidades, junto aos diversos gêneros textuais, para que ela, de alguma maneira, possa ali ler, né? E aqui embaixo, né, a gente tem aí os tipos de textos que a gente comentou. Para determinada situação, que texto que eu utilizo? Para me medicar, é uma bula de remédio. Para eu fazer um bolo, uma receita. Para eu utilizar a minha imaginação, uma história em quadrinhos, ou um conto de fadas, um poema brincante. Então, tem tantos outros tipos de texto. E ela também traz aí a importância da oralização, porque a nossa cultura, ela está dentro do processo de construção oral junto a essa criança. E quando nós estamos falando de leitura, nós precisamos nos recorrer a apoios à leitura, sejam eles por imagem, sejam eles por memória. Então, quando eu canto com as crianças, pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Eu estou ali utilizando um apoio memorial, que já está cantado, que já está internalizado por mim. Quando eu vejo uma hamburgueria com aquele M grande, né, McDonald's, me traz ali um repertório de memória, como tem uma imagem que repertória. Quando eu vejo o desenho do Já Passei, eu olho aqui para o desenho, mesmo que não esteja escrito aqui, e eu só vejo o desenho, eu já me remeto ao Já Passei Educação. E aí esses apoios sempre vão ser para ajudar na elucidação dessas estratégias, para entender o funcionamento da língua. Quando eu brinco com as minhas crianças de trava-língua, quando eu brinco com elas, dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho, uma brincadeira que me ajuda no funcionamento da língua oralizada, no apoio à memória, para que ela possa estar inserida numa prática de leitura, né? E aí a Julie Baer, ela traz a discussão a alguns apontamentos aí para a gente entender que a leitura de textos, que aí a gente vai conversar no próximo vídeo, mas que a leitura ela demanda outras situações. Ela não é a leitura pela leitura. Então a gente já viu que precisa da intervenção do professor com a facilitação, que precisa dessa criança estar inserida em um contexto de leitura. É na leitura que nos tornamos leitores, quando ela começa lá o livro, e aí ela vem falando que essa leitura ela tem instrumentos, ela tem a materialização, seja um texto impresso, seja o texto escrito, seja um texto no WhatsApp, seja o texto oralizado, seja o texto que vocês estão aí juntos com o material, ou no computador, ou numa televisão, ou numa faixa de ônibus. Então, nós temos essa materialização da leitura nos livros, nas bibliotecas, nos cantinhos de leitura, nas maletas viajantes para essas crianças. Essa leitura, ela também é uma leitura que depois ela, não depois ou antes, né? Mas concomitantemente, é uma leitura que também é utilizada para escrever. Então, eu tenho uma funcionalidade também atrelada à leitura, que após, ou antes, ou durante, ou depois, ou em momentos assíncronos, digamos assim, ou síncronos, a leitura e a escrita vão caminhar e descaminhar juntas. Em alguns momentos eu estou para a leitura, em outros eu estou para a escrita, em outros eu estou para a leitura e para a escrita.
E aí eu vou escrever para comunicar, para fixar histórias. Tenho os diversos tipos de letras e fora todas as outras, né, essa daqui são aquelas básicas que a gente aprende na escola. Mas e aquelas outras que tá lá na caixinha do Word, e eu tenho Times, Comics, Sans, Arial, Verdana, Mamãe que te fez, então todas as outras. Eu tenho ortografia, eu tenho um sentido na escrita. Por que é um bilhete? Por que que eu mando um convite? Mesmo que esse convite hoje seja um desenho, uma imagem lá no WhatsApp disparado nos grupos, mas é um convite. Qual é o sentido desse convite? A avaliação, porque quando a gente volta lá na no projeto aprendizado, que eu trouxe como exemplo para vocês, que a gente observa que as crianças não aprenderam a interpretar, então é um processo de avaliação. Se eu me toquei, se eu entendi que aquela criança não aprendeu a interpretar um texto, foi por meio de um instrumento que me deu alguma situação, que me deu um indício, que me deu um vestígio. Que instrumento foi esse? A avaliação, que ela pode ser contínua, recapitulativa, ou seja, aquela que eu vou e volto, verifico se a criança aprendeu, se não aprendeu, volto com as habilidades, o conhecimento e vou num processo de ir e vir. E eu preciso de indícios e de hipóteses para saber se essa criança aprendeu ou não. E a todo momento eu preciso estar em interação com esse pai, conversando com ele, discutindo com ele quais são as informações que essas crianças me trouxe para entender essa aprendizagem e ter os pais como parceria. Porque é para o pai que às vezes eu mando uma lição de casa, que eu mando um bilhete, que eu mando uma atividade, mando uma situação de aprendizagem. Então a criança ela vai vivenciar tantas outras aprendizagens se eu, enquanto professor, também tiver o pai como aliado a esse aprendizado. E aí nós encerramos por aqui a primeira parte do vídeo. Seguimos para a segunda parte, para discutir um pouquinho mais dos conceitos da Jolibert.